Olá, novamente estamos juntos. Este é o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Nós estamos sempre querendo trazer para você um desafio, para que você tome uma decisão, possa escolher melhor os seus caminhos aqui nesta terra, para ir justamente para o reino de Deus. Esse é o nosso grande propósito com o seu programa Fé para Hoje. Bom, hoje vamos falar sobre a Trindade, um assunto polêmico. Algumas pessoas acham que Deus é um só e não tem filho, o filho é inferior, o Espírito Santo é uma força, ou é o anjo, ou é o quarto anjo e tal. Bom, nós acreditamos numa Trindade um pouco diferente. E eu tenho lido alguma coisa sobre o Dr. Adalto Lourenço, um grande físico, cristão, e ele tem umas visões muito interessantes, tem umas explicações muito interessantes. Eu quero ler alguma coisinha para você sobre essa questão da natureza. Bom, a matéria e a energia formam a natureza e obedecem leis, elas não criam leis. A matéria e a energia, elas estão debaixo de uma lei. As leis da natureza não mudam, são eternas. Elas servem todos os dias, não mudam. As leis são eternas. As leis da natureza não podem ser assim tocadas, como por exemplo a gravidade, não tem como pegar a gravidade. Então elas são transcendentais. Deus também é transcendental. Bom, todas as características que você encontra na natureza ou em a natureza, você encontra em Deus, no Deus das Escrituras. Então Deus colocou nas leis as suas características, ele diz. E é fácil provar quem é o Criador da natureza. Vamos utilizar a natureza de uma forma geral para entendermos essa questão de Deus, colocando a sua assinatura. E vejam que coisa muito interessante, ele diz isso, o tempo. O tempo é passado, presente e futuro, 3 em 1. O espaço, a largura, a altura e a profundidade, 3 em 1. Ele diz mais, a base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. A base dos prótons e nêutrons, 3 quartos em cada um. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido, gasoso. Na música, os que são aí versados nessa área, sabem que existe a melodia, a harmonia e ritmo. 3 em 1. O Deus das Escrituras colocou a sua assinatura em todas estas coisas. Não é incrível isso? E agradecemos aqui essa participação do Dr. Adalto Lourenço, inclusive queremos trazê-lo aqui no programa, para ele falar um pouquinho mais sobre isso. Parece que em toda a natureza, Deus deu uma assinatura tripla, 3 em 1. É incrível isso. A Bíblia tem uma porção de textos que podem nos ajudar a entendermos isto melhor. Por exemplo, no Antigo Testamento, muitas vezes, mais de 2.500 vezes usada a palavra Elohim, o plural de El. Parece que dá a ideia de que Deus é plural. Alguns dizem, não, é plural majestoso, não quer dizer mais de uma pessoa. Mas nós encontramos, assim, várias passagens, eu anotei aqui algumas para não me esquecer, né? Gênesis 1, 25, ou 26 e 27, na criação do homem, façamos o homem. Há indicações, muitas indicações. Deuteronômio 6, 4, escuta, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová, é um só Deus. Não é? Essa é uma visão bastante interessante. Nós não adoramos um Deus que tem 3 cabeças ou 3 deuses. Em o Novo Testamento a gente encontra a fórmula do batismo. Pedro menciona também a relação dos 3 seres da divindade. Então, essas coisas todas nós vamos hoje dissecar um pouquinho mais para você. Nós temos alguns convidados bastante versados nesta área. Mas uma coisa que eu queria tirar aqui. É importante, alguns dizem, mas para quê? É trindade, sem trindade, é tudo a mesma coisa? Não, não é. Porque a gente tem um processo todo em volta do homem para salvá-lo. Isso é que nos garante. Na oração, você ora a Deus em nome de Jesus, a intercessão do Espírito Santo. É muito grandioso crer na trindade. E crer que Deus está muito atento e tem todo um processo, a divindade está envolvida no processo da salvação. Você nunca está sozinho. Nunca está sem ninguém, nunca está só. Deus está com você e de diversas maneiras. Fique atento, que hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Trindade, esse assunto tão incrível
que a gente tem que aceitar pela fé e também pela razão. Esse é o programa Fé para Hoje. Aguarde só um pouquinho, voltamos já. Estamos de volta com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude, e sempre fazendo para você uma oferta, um brinde, um oferecimento. Para você entrar lá no site biblia.com.br. Nós temos esta revista que gostaríamos de enviar para você. Verdades para o Tempo do Fim. São temas bíblicos interessantíssimos que você vai poder estudar e receber isso em sua casa. Aliás, nós temos outros materiais que estão lá à sua disposição, cursos de mais diferentes áreas, como saúde, finanças e, evidentemente, cursos falando sobre a Palavra de Deus. Você pode entrar lá, biblia.com.br, fazer a sua solicitação, vamos enviar gratuitamente para você. Você sabe, isso daqui sempre é uma gentileza da Rede Novo Tempo de Comunicação, do programa Fé para Hoje, para você, tá bom? Muito obrigado, pastor Ronaldo, pela mensagem introdutória, falando sobre a Trindade. Esse é o nosso tema, essa é a nossa abordagem do programa de hoje. Um tema simples, mas polêmico também e complexo ao mesmo tempo. Complexo, porque às vezes as pessoas não entendem como é que pode ser um Deus, três cabeças, três deuses. Como é que é isto? Como é que é este formato? A gente vai ver na discussão do programa de hoje as funções diferentes, a abordagem diferente, você vai apreciar muito. Temos dois convidados, amigos nossos, pastor Jimmy Cardoso. Tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Tudo bem. Nossa saudação a todos vocês que acompanham o programa Fé para Hoje. Para mim é uma alegria estar aqui, poder conversar sobre as boas novas de um Pai eterno que se manifesta a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Pastor, você já teve uma experiência fora do Brasil? Você foi pastor aonde e por quanto tempo e onde você está hoje? Vamos só para a gente contextualizar aí um pouquinho a sua vida pastoral, o seu ministério. Eu comecei meu ministério aqui no Brasil, no interior de São Paulo, na cidade de Bauru. Depois eu dediquei algum tempo de voluntariado, de estudo do inglês na região da Flórida. E ali iniciei um projeto de plantação de igrejas. Ficamos por 18 anos. Em seguida, a gente trabalhou um período de 6 anos em Washington. E entre esses dois períodos também servindo num projeto especial que cobria Estados Unidos e Canadá, na implantação de novas congregações nas cidades mais importantes, onde nós tínhamos comunidades de língua portuguesa. E retornamos ao Brasil, tivemos em Minas Gerais, cidade de Governador Valadares, por 2 anos, fazendo um trabalho pastoral naquela cidade. E desde o ano 2016, nós estamos servindo na igreja do campus UNASP, Centro Universitário de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Ali servimos na área do pastorado da igreja e estamos ali ajudando, compartilhando as boas novas e trabalhando também junto com jovens, adultos, crianças e alunos de teologia. Ali você tem uma comunidade para ser atendida como pastor da igreja, em torno de 6, 7 mil pessoas ali, não? Isso, a nossa comunidade é bem grande, muito ativa. A escola abrange inúmeros cursos. Ali alcançamos pessoas de várias cidades localizadas nas proximidades de Engenheiro Coelho. O NASP, como instituição, tem mais de 1.000 servidores. E, enfim, a igreja ela abrange todos esses segmentos. Nós temos vários cultos de sexta-noite, sábado pela manhã 2 horários, sábado à tarde, domingo à noite e diversos outros projetos em que nós possamos alcançar cada segmento da comunidade. Vocês transmitem os cultos também pela internet, não? Sim, nossos cultos são transmitidos pelo Facebook, Igreja UNASP EC, também pelo YouTube, Instagram, temos fotos, enfim, estamos nas redes sociais. É tudo UNASP, tracinho, E de engenheiro, C de coelho, né? Não, é tudo junto. Tudo junto. Igreja UNASP, ou NASPEC, né? Como dizem, NASP EC não tem tracinho. Mas você vai ver, qualquer busca que você encontrar estamos colocando aqui Igreja o endereço UNASP EC,
o IASD, o NASP, EC também você vai encontrar. Beleza, eu já assisti alguns cultos lá, é E muito vocês raro, mas estão cordialmente convidados a fazer parte da nossa comunidade. A Igreja UNASP ela é mundial. Onde você for, você vai dá para poder levar o encontrar alguém que estudou lá, que passou por lá, que está fazendo missão. É Ou seja, verdade. nosso campo missionário hoje, missional, são a todas as nações. Nós queremos envolver os jovens, trazemos jovens de outros países para estudar ali, estender essa fraternidade entre os povos. Então, a instituição NASP com a igreja, fazemos uma parceria para levar boas novas para a humanidade. Amém. Bom, muito obrigado por esse panorama que a gente pôde compreender, entender um pouquinho mais o seu ministério e também a sua atividade hoje. Você tem um pastor associado que está aqui conosco, o pastor Charles Siqueira, que já esteve aqui também várias vezes no programa, quando ele trabalhava aqui na região de Jacareí, mas agora está lá em Engenheiro Coelho. Fala um pouquinho também, pastor. Tudo bem, pastor Edson, pastor Ronaldo, pastor Jimmy e eu estamos trabalhando agora lá, né, no NASP. Eu comecei o meu ministério trabalhando em Bragança Paulista, na área da pastoral estudantil, atuando ali numa comunidade de alunos, suas famílias. Fiquei durante 3 anos ali, depois atuei como pastor de um distrito na região de Lorena e depois estava recentemente em São José dos Campos, onde fiquei 1 ano. E fomos desafiados aí a somar na equipe pastoral lá do NASP, participar de todo esse movimento que o pastor Jimmy já mencionou, e estamos felizes lá trabalhando com o nosso povo. Vocês têm ali vários, evidentemente não são 2 pastores só que vão dar conta de tanto trabalho, mas vocês têm uma equipe, né? Quais alguns, podia falar um pouquinho sobre algumas equipes que são formadas? Nós temos vários ministérios. Exatamente, né? Nós temos vários ministérios, né? Além dos membros da comunidade que compõem esse ministério, a nossa equipe de coordenadores de ministérios, nós também temos alunos que somam conosco, alguns alunos inclusive do curso de teologia e de outras áreas também, e eles compõem a equipe pastoral. A gente tem o Ministério da Produção, o Ministério da Música, o Ministério da Comunicação, aconselhamento, oração intercessora, e nós sempre procuramos mesclar pessoas da comunidade e também alunos, para que haja um processo assim de troca de experiências, de discipulado, de crescimento mútuo, e tem sido uma experiência bastante positiva nesse sentido, né, pastor? Sem dúvida, porque o papel de uma igreja na universidade, além de acolher o estudante, de proporcionar um ambiente também espiritual, onde ele se possa desenvolver nas relações humanas, de amizade, mas também com Deus, tem um papel também de envio, um papel de missão. Então, o estudante que vai para o NASP hoje, ele tem vários meios de se envolver na comunidade. Hoje, a Igreja Adventista ela se preocupa, ela entende, melhor dizendo, que a vida espiritual ela influencia todos os segmentos de uma sociedade. Então, hoje nós temos mais de 20, 25 ministérios de ações sociais que ajudam as comunidades, desde clínicas de dependentes químicos, como, por exemplo, Mão na Massa, um ministério que ajuda a reformar casas de pessoas carentes. Né? Aí o pessoal da engenharia exatamente. Mais então, nós tivemos um programa aqui, só o meu amigo, se você quiser ver mais ou menos esses ministérios, vai lá no YouTube, veja o programa que nós fizemos sobre Atos 29, que o pastor Edson Romero lidera, né, gente sob a coordenação de vocês, e estive aqui com alguns representantes, foram muito bonitos realmente, as diferentes atividades. E é interessante que são os jovens que estão participando também, Sim. junto com os adultos, né? O conceito é que nós possamos inspirar as novas gerações a ter liderança, a tomar iniciativas. Perfeito. Os problemas espirituais, sociais, morais, eles não são só de quem está liderando uma velha geração mais velha, melhor dizendo, mas são de todos nós. Então, nós temos que, desde cedo, através de clubes como Aventureiros, Desbravadores, classes de alfabetização, inspirar as pessoas a tomar iniciativas, a ser um empreendedor nessa sociedade que precisa de mudanças sociais também. Então, a fé cristã, ela se preocupa e age também em favor. Eu estou fazendo um estudo, por exemplo, analisando como que em 3 gerações a Igreja Adventista completamente transformou 3 gerações. Por exemplo, meus avós, eles eram da agricultura, não teve instrução alguma. Já meus pais, eles avançaram um pouco mais. Na minha geração, nós já chegamos ao doutorado. Se nós analisarmos o desenvolvimento humano que a fé adventista trouxe nas comunidades, é muito grande.
É por isso que nós ainda continuamos trabalhando como igreja em todos os segmentos da sociedade. E principalmente entre as pessoas mais simples, com menos oportunidade, para que exatamente a gente possa... Favorecer. O Evangelho veio para isso, para também restaurar o indivíduo. Isso é missão integral, isso é missão holística, né? Acho que foi eu queria fazer uma muito pergunta, interessante. pastor, bem difícil para eles, Bem já que eles são da universidade. Vamos começar. Eu queria saber aqui, nós vamos falar sobre trindade, divindade. Jesus não acabou esquecendo de pregar um sermão sobre a trindade? O que você acha, pastor? Jimmy que fez o doutorado, pastor. Ele mencionou ali da terceira geração, eu acho que ainda estou na segunda aí, viu? Eu ainda não cheguei nesse nível do doutorado. Não, é só uma provocação, né? É lógico. Mas aqueles que não creem na trindade usam isso como argumento. Jesus não pregou nada sobre a trindade. É interessante que, na realidade, Jesus nunca pregou nada. Jesus, ele vivia o Evangelho. Era o sermão dele. Tanto é que Jesus foi mais reconhecido pelas obras de amor, de misericórdia, de cura e transformação, de ensino, do que de proclamação em si. Temos poucos sermões de Jesus, discursos dele, mas nós temos muitas ações de Jesus. Jesus menciona muito o Espírito Santo em alguns pontos da sua vida. Primeiro, no seu batismo, aliás, melhor, o Evangelho traz no seu nascimento que ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Ou seja, a missão do Espírito Santo foi trazer à humanidade o processo da encarnação de Deus em semelhança humana. Aí você nota, por exemplo, o Espírito Santo na vida de Simeão, que reconhece no menino Jesus como o Messias, inspirou, guardou ele para que pudesse abençoar o menino. Né? Nós vemos, por exemplo, a ação do Espírito Santo no batismo de Jesus. Quando ele ouve, né, a voz do Pai e o Espírito Santo, sobre ele, de maneira humilde, vem em forma corpórea de uma pomba, ungindo, demonstrando essa unção. Aí Jesus agora, publicamente, na inauguração do seu ministério em Nazaré, por exemplo, ele diz assim, hoje, lendo Isaías 61, lendo ele diz assim, hoje o Espírito Santo me ungiu para... E aí descreve a sua missão. Então, ou seja, ele é o cumprimento, e esse cumprimento acontece por quê? Porque o Espírito Santo ungiu. Então, Jesus não prega sobre o Espírito Santo, ele o menciona e ele coloca a missão do Espírito Santo junto com a sua missão. Depois, mais à frente, já no final do seu ministério, nós percebemos Jesus sentando com os discípulos no cenáculo e agora explicando quem é o Consolador que eu deixarei com vocês após o meu retorno ao céu. Enviarei o Espírito Santo. Então aí você tem aí vários momentos e o Espírito Santo, Jesus falando, pregando, né? Exatamente sobre o Espírito Santo. E a manifestação do próprio Espírito, né? Ele pode até não ser mencionado num sermão assim sistematizado, formal, né? como o Sermão da Montanha, por Exatamente. exemplo. Não, porque, como o pastor Jimmy falou, o que menos Jesus fez foi pregar, né? Ele ensinou bastante, ensinava, era uma coisa forte dele, e ensinava com a vida, com os seus atos de bondade. Né? Mas nem por isso ele deixou de falar do Espírito Santo, como o pastor Jimmy mencionou, né? É porque quando a gente fala assim, Jesus nunca pregou um sermão sobre o Espírito Santo, a gente tem a ideia de um sermão como nos nossos dias, né? Tem começo, meio, fim, todo sistematizado. A doutrina da trindade, né? Exatamente. Mas nós vamos encontrar de Gênesis ao Apocalipse, no Antigo, mais no Novo Testamento, inclusive, indícios, né? Sinais da natureza divina, né? Da composição divina, dessa comunidade divina que nós entendemos como sendo Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E parece-me até que de Gênesis ao Apocalipse há uma maturação, um processo de maturação, tanto na revelação acerca das verdades de Deus, como também na compreensão dessa revelação, né? Então você percebe, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele vai falar alguma coisa ali sobre o Espírito Santo, ele menciona ali o Pai, na cena do batismo ele menciona o Pai, o Filho sendo batizado, o Espírito como pomba, a grande comissão em Mateus 28, Jesus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas você percebe que no Evangelho de João, que nós acreditamos aí que tenha sido o último livro da Bíblia que foi escrito, já no final do 1º século, você vai encontrar aí muitas menções que Jesus
Jesus fala do envio do Consolador. E ele vai falando do envio do Consolador, ele fala da obra do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo é um outro, mas é alguém que tem uma semelhança de natureza com ele. Então você percebe que na própria compreensão dos discípulos e de toda a Bíblia, há esse processo de maturação. Não apenas no que é revelado, mas na compreensão daquilo que está sendo revelado também. Então a Bíblia ela não é uma... Apocalipse também, o Apocalipse é recheado. Exatamente. A Bíblia não é uma enciclopédia, como a gente vai lá no Google, né, ou no Wikipedia, a gente coloca uma palavrinha e acha tudo sobre aquele assunto que a gente está pesquisando, não. A Bíblia é essa construção, né, essa narrativa, onde nós vamos juntando essas partes e com a ajuda de Deus, nós vamos compreendendo esse todo, né? E assim, eu acho que, só para esclarecer nossos telespectadores, né, estamos falando bastante do Espírito Santo, porque parece que é o calcanhar de Aquiles, né? Parece que ele não é uma pessoa. Então, aceitar Deus e Jesus, até que a gente aceita, alguns acham que Jesus é inferior, mas está lá, mas o Espírito Santo é uma força, é o quarto anjo, é isso, a gente parece que tira o Espírito Santo. Então, vale reforçar, como foi reforçado aqui, que o Espírito Santo estava atuando desde a criação, nos dias de Jesus, então, nem se fala. Nós temos várias evidências que o Espírito Santo é uma pessoa. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, eu enviarei o Paracletos, o Consolador. Então, essa expressão não é de força, essa expressão é de alguém. De um ser. Compreende? Então, presença. Se fosse uma força, Jesus teria dito, então, quando eu subir aos céus, eu continuarei com você através do meu poder. Ele não disse isso, ele disse, eu enviarei o Consolador. Então, ele definiu um ser da divindade celestial que estaria agora acompanhando o ser humano. Aquilo que no passado, os dons especiais, quando, por exemplo, Davi foi ungido, ele teve o poder do Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é só um poder. Na realidade, é uma das funções, ou dos propósitos do Espírito Santo, é capacitar o indivíduo para uma tarefa especial. Então, Sansão era cheio do poder do Espírito. Né? Então, ou seja, assim como Jesus tinha a tarefa, a missão da salvação, de dar a vida por nós, o Espírito Santo, como pessoa, ele tem uma outra função, que é capacitar, que é convencer do pecado, da justiça, do juízo, que é conceder dons. Você vê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que são os atos da pessoa do Espírito Santo agindo na igreja cristã. Desde os discípulos que ficaram no cenáculo em oração, Sim. até mesmo a vida de Paulo, mesmo preso em Roma, o Espírito Santo agindo na sua vida, né, levando as boas notícias para todos os rincões do mundo do seu tempo. Então, ou seja, o Espírito Santo, nós vemos várias evidências na Bíblia de que ele não é uma força. A força, o poder, é um adjetivo dele, é um dos trabalhos dele, mas ele é uma pessoa. E nós podemos enxergar isso também no Antigo Testamento, né, pastor? Sim, no Antigo Testamento, logo nas primeiras páginas ali no livro de Gênesis, a gente já percebe na obra da criação, já percebe uma ação em conjunto ali, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava. Fala, né, que quem criou foi Jesus, o Pai, foi Jesus e o Pai. Né? Ele vai colocar ali, né, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, então você percebe essa ação trinitária, né? Essa ação conjunta de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, né? Então nós já encontramos sinais, evidências, como o pastor Jimmy falou, da Trindade desde o Antigo Testamento, e ela vai se tornando cada vez mais clara no Novo Testamento. Em certo sentido, tudo nós temos que ver à luz de Cristo Jesus. Como diz Hebreus capítulo 1, nós temos a revelação, começando pelos pais, os patriarcas, os profetas e, por último, Jesus, que trouxe a revelação. Então, como que a gente pode estudar a respeito do Espírito Santo? Através da lente de Cristo. Então, se Jesus, se fazendo semelhança humana, ele declarou a existência do Pai, o tempo todo ele ensinou, inclusive, a gente a orar ao Pai. E ele também falou do quê? Da pessoa do Espírito Santo, da missão que Deus tem, que a divindade tem através do Espírito Santo. Então, ao Jesus descrever isso em João capítulo 14, capítulo 15, 16, eles puderam ter um pouco da teoria de como que qual é a missão do Espírito Santo na Terra, nos seres humanos. Agora, vem os apóstolos, eles veem a manifestação agora do trabalho do Espírito Santo no livro de Atos. E você vê nas epístolas agora, inspiradas pelo Espírito Santo, na vida dos apóstolos, como que o trabalho de educação espiritual, teológica, o Espírito Santo faria agora na vida
dos apóstolos para agir bem na vida da igreja cristã e até nós. Até mesmo, por exemplo, Paulo, ele escrevendo aos Timóteos, ele fala que toda a Escritura foi divinamente inspirada. Quem que inspirou isso? Quem que fez esse trabalho? O Espírito Santo. Quando a gente vê Pedro escrevendo, né, a primeira carta de Pedro, quando diz que nenhuma profecia foi por vontade humana, mas por quê? Homens santos. Homens santos guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo tem um papel na divindade de instrução também. É por isso que, só repetindo, né? Porque é mais difícil entendê-lo como pessoa, mas há muitas e muitas evidências que o tornam bem clara essa ideia de três pessoas, né? Por que é difícil entender? Devido ao mistério de Deus. O mistério da salvação, Deus não descreveu com detalhes todas as coisas. O Filho, sendo igual ao Pai, sendo igual ao Espírito, mas coube ao Filho vir a este mundo e se tornar semelhança humana para revelar a divindade. Caráter. Ou seja, nós temos que entender a divindade na limitação que nos foi dada para entender. Então, nós cremos pela fé, naquilo que é possível nós entendemos o trabalho de Deus. Agora, pastor, aproveitando, né, já que a gente está falando desse mistério, né, da trindade, essa complexidade da natureza de Deus, é bem verdade que nós nunca vamos conseguir entender na plenitude, né, o mistério de Deus, porque Ele é eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele trabalha conosco numa pedagogia de maneira que nós tenhamos acesso a algo sobre Deus. E no Antigo Testamento, uma vez eu assisti uma aula, ou li num livro, que há uma expressão em Deuteronômio capítulo 6, quando se fala ali, o Shema Israel, né? Quando se 6:4. Isso, 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? E essa expressão que fala da unicidade divina, né, da singularidade de Deus, ela é uma expressão hebraica, que se eu não me engano é Echad, ou Errad, depende da pronúncia aí, né? Ou Eshid, né? Isso, ou Eshid. Nós temos, na verdade, duas, né? Que é Echad, que remete a uma unidade composta, e Yashid, que falava de uma unidade composta só de um elemento, ou de um ser. E essa expressão, para a gente tentar tornar mais prático, né? Ela aparece no contexto de Gênesis, da criação de homem e mulher, quando homem e mulher eles se tornam uma só carne, né? Então a expressão ali é a mesma, e os dois se tornarão uma só carne. E a expressão ali é Echad, ou seja, é uma, mas no sentido de uma unidade composta. Echad ali, Echad quando se refere a um único Deus. E por que esse paralelo, né? Talvez seja uma tentativa, mesmo que pálida, mesmo que limitada, mas da gente encontrar nas relações humanas uma analogia de como funciona essa complexidade de um único Deus, mas em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Da mesma forma que são duas pessoas no casamento, mas uma instituição, né? Um só em propósito, um só em objetivo. Então, quando há essa união de homem e mulher, eles se unem em vários sentidos, né? É incrível. É uma coisa... E há muitas ilustrações. E nós já terminamos aqui. Agradecendo muito a vocês. Quanta coisa que tem para a gente aprender, estudar. E não vamos, como disse o pastor Jimmy, não é um assunto, não somos limitados para isso, e isso que torna Deus tão grande assim, a nossa limitação para entendermos toda, na plenitude, quem é Ele. Mas é suficiente entender que quem abraça o plano da salvação vai absorver melhor essa ideia, né, essa visão da Trindade. Que Deus possa abençoar você ricamente. Vamos continuar estudando esse tema em algum momento, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender da Bíblia Sagrada. Um grande abraço, esperamos você para o nosso próximo encontro. Obrigado aos nossos convidados, pastor Edson também. Até lá, um grande abraço. Programa Fé para Hoje, sua nova atitude.